Quando a pedra gente faz terapia, é meio que isso, né? A gente vai se entendendo as próprias peculiaridades e como agir no mundo a partir disso, né? Porque a gente tenta agir no mundo. A gente vai tentando agir no mundo, e aí a gente vai errando, vai se Sim. ferrando e interpretando mal as coisas, e ficando triste, ficando mal com isso, achando que tem que ser de um jeito específico, mas quando você começa a se entender, você descobre qual que é o teu lugar nisso tudo, né? Então, mas não necessariamente é linear o processo e depende muito da abordagem que as pessoas escolhem, Interessante. entendeu? Então, eu vou ter vários haters, o que eu vou falar aqui. Mas, por exemplo, eu vou Mas ter que foda-se. falar. Foda-se, beleza, então tá bom, tô garantida. É. Ah, Deus. Oh, meu Deus. Vou lá, né? Então vamos. Já chegou até aqui. É assim, ó. Nada contra Freud, de jeito nenhum. Acho que ele, dentro da época dele, 1900 e alguma coisa, que eu não lembro agora, 12, sei lá. Ele conseguiu muita coisa, dentro do que ele observou, principalmente porque ele era médico e ele começou a perceber que existia algo. No, ele acha uma paciente que chamava Ana O, todo mundo sabe dessa história. Eu não sei. Então, Ana O foi uma paciente de Freud que chegou no hospital toda toda enrijecida, assim, toda travada, e que fizeram todos os tipos de exames e não acharam nada. E a hora que não acha nada, Freud já tinha. Ele não foi o precursor, mas já tinham pessoas que estavam estudando sobre o inconsciente. Uhum, E ele começa. Só que Freud levou muito a vertente dele para a pulsão sexual. uhum. Então ele leva este lugar, ele vai para este lugar imaginando que por conta da época essa mulher podia ser uma mulher frígida, que não tinha prazer sexual, que não se conhecia, que não se tocava. E ele vai por essa hipótese, e ele começa a entender, por isso que vem a parte da histérica. A mulher histérica, ele entendeu ali a histeria. A histeria é a mulher histérica que, na concepção de Freud, ela não tinha prazer sexual. E por conta disso, tava daquele jeito. Por conta disso, ela somatizou, Entendi. né? Porque o inconsciente dela manda. Porque o inconsciente, ele é um negócio muito interessante. Tudo que você se deparou na vida, que o seu cérebro entendeu que você não tinha recurso para lidar, ele joga para o inconsciente. Porque você não tem repertório nem ferramenta para lidar com a situação. Exemplo, abuso sexual na infância. A criança não tem repertório para lidar, ela não sabe dizer se isso é certo ou se é errado, ela não entende esse lugar. Então, normalmente, os traumas, né, que isso pode gerar um trauma, é jogado no inconsciente e essa pessoa só vai, quando ficar adulta, ela só vai retomar este lugar quando ela tiver que ter algum tipo de envolvimento sexual, que pode ser que ela trave, e a trava é onde sinaliza que há alguma coisa na linha de tempo ali no inconsciente, jogado no Então é inconsciente, como se fosse um mecanismo de defesa. completamente. E esse inconsciente, só que assim, fica lá, mas fica influenciando sua tomada de decisão, fica influenciando suas ações no agora. E você não tem acesso. E não é que o cérebro fala, não, agora você já está adulto, vamos baixar e fazer esse download. Não. Não, porque ele não sabe a hora que ele nunca vai fazer isso sozinho. Por isso que precisa do outro. A confiança que tem na relação com o terapeuta é que vai fazer com que o cérebro confie nesta relação, entenda que ele pode acessar e baixar o download e falar sobre isso, fazer uma catarse, que eles falam, que é sair do inconsciente, você sente, sofre, é como se você tivesse revivido aquele episódio. E acontece mesmo. Não na primeira sessão, normalmente, mas acontece. Então, só falando da psicanálise, por quê? Porque eu tenho certeza que se Freud tivesse vivo, ele estaria falando para os psicanalistas assim: se atualizem, existe ressonância magnética.
vai lá e olha o cérebro processando a informação. Vocês têm como fazer isso? Ele não tinha, então ele tinha que criar hipótese puxando da linha de tempo do que conseguiram levantar. Eu tenho essa Freud, impressão também. Que ele então, seria neurocientista hoje. exato, Freud não estaria parado no tempo. Ele fez dentro do que ele podia, porque veja, olha só como é que é a configuração do psicanalista. Ele está sentado aqui e existe o divã que a pessoa põe a cabeça. Então, o cara está olhando para cá, a cabeça do paciente, e é paciente, tá aqui com as perninhas para lá. Quer dizer, não tem essa cariação. Não tem olho no olho. Porque naquela época não dava para você olhar para uma mulher e falar, você goza? No mínimo, isso ia dar algum tipo de BO. Mas, imagina, se você for olhar a época, as roupas da época, o contexto da época, dá para entender, mas a gente evoluiu. Né? Então, e ainda tem gente que segura isso, retém. E aí, por exemplo, se uma pessoa vai buscar um analista, nada contra, mas ela vai achar que ela está tratando isso. E pode até ser. Porque, veja, quando a gente fala, para eu poder falar, eu tive que criar toda uma linha de raciocínio na minha cabeça, por lógica, para eu conseguir me comunicar com você e você entender o que eu estou falando. Só que no caso do psicanalista é assim, o psicanalista tem a escuta flutuante, Isso. vou explicar, e o analisado, ele fala por associação livre. Associação livre é assim, ele senta lá e fala, hoje eu fui e tal, na festa, nossa, mas mó esquisito, aconteceu um negócio lá, mas sei lá, acho que não tem nada a ver. E aí, eu não fui no mercado, e eu precisava ir no mercado. Então, a associação livre é falar o que vem na mente e deixar sair. E a escuta flutuante do analista é criar suposições ou hipóteses dos conteúdos ali, mas ele não pode falar. Ele só pode escutar. Então, assim, o que me incomoda nesse lugar? Não é o conhecimento, não é a teoria, não é nada. É só a atualização. Atualize o formato. Converse. Não fique só ouvindo. Porque, tudo bem, eles dizem, é a cura pela palavra. A pessoa fala e ela mesmo se ouve e ela vai articulando tal. Lacan, para você ter uma ideia, que foi também um psicanalista, quando a pessoa estava no olho do furacão num conflito, ele tirava a pessoa da sala, podia ser 5 minutos de sessão. Ele falava, agora você já chegou onde você queria, então você vai cuidar disso sozinho. Então, assim, eles faziam o que dava dentro do que eles tinham. Tem vários teóricos interessantíssimos. O Winnicott, Melanie Klein, esses caras foram incríveis. Eles estudaram a emoção na criança, no bebê. Como o bebê reagia. Isso é legal. É muito legal. Por isso que eu te falo, eu te falo o seguinte, tudo que descobriram é incrível. Mas a minha única ressalva é, vamos atualizar para acelerar, porque é muito estímulo hoje. Você concorda? Olha quanta coisa a gente tem, olha quanta informação. Qual é a informação certa? Para mim é que dá resultado. Você só vai saber depois. Ou você vai saber porque alguém teve resultado. Mas o que eu quero dizer é que assim, olha quanta coisa que é dada como informação e olha quanto estímulo. Então as pessoas Isso é um hoje... problema? Isso é um problema porque é um excesso de informação, só que tudo fragmentada. Veja, é um elefante. Um cara fala da orelha, porque ele escuta, porque é importante e tal. O outro fala da pata, para aguentar aquele peso todo, a pata tem que ter um diâmetro e tal. O outro fala do rabo. E quem fala do todo? Pois é. Entendeu? Eu falo do todo. Quem liga tudo, né? Então, essa sou eu. Eu falo do todo porque, como eu tive que sobreviver, eu apliquei na minha vida. Então, o meu conhecimento, ele não foi pela estrada normal das pessoas, porque eu fui aplicar em mim, no detalhe do detalhe, para eu me manter viva. E real viva. Era uma ameaça. Então, não foi que eu fiz isso para ter a profissão. Total. Entendeu?
No seu manual da porra toda. É isso. Tenho. Foi super validado. Me conta um pouco dos princípios da fundação disso tudo, assim. O que você considera importante nesse manual da porra toda? Primeiro, conhecer a reatividade, né? Eu sempre dou esse exemplo, briga de trânsito. Olha só, briga de trânsito. O cara tá lá no trânsito, acontece qualquer coisa, xinga a mãe dele, ele reage, o outro tira um porrete, vai lá e bate nele, ele morre. Como que a gente se põe num risco desse só por reatividade? O que é a reatividade? É o que a gente herdou dos bichos. É a nossa reação de luta e fuga. Então, numa situação dessa, ele coloca tudo a perder porque ele não foi capaz de usar a racionalidade. Então, e para usar a racionalidade, a parte mais legal é faça a pergunta. A pergunta, ela gera dúvida. E dúvida gera racionalidade. Porque você vai ter Porque você vai ter que usar a razão para responder a dúvida. Você não vai reagir. A reatividade é reação. Então eu te dou um tapa aqui e você me dá outro. É reação. Agora, se eu te dou um tapa, você fala, nossa, pra que isso? O que você fez? Você gerou uma pergunta que gerou dúvida. E a gente vai agora partir do pressuposto do pra que isso. E tem pesquisas que mostram várias. Você consegue, no mínimo, para uma dúvida, uma pergunta, ter no mínimo 30 respostas. Mas eu te digo, na terceira, quinta, no máximo, você já resolveu. Então, olha, isso é uma coisa muito básica e que todo mundo deveria fazer. Tanto que quando eu invento o EITA, né? O que era o EITA? Me fala um pouco disso. Deu errado, tá? Já vou te avisar, porque eu fiz todo... Em termos de estudo, eu tenho tudo até hoje na minha cabeça, tal. Isso é super fácil de funcionar. Mas o EITA, ele é uma sigla que é elevar a inteligência a treino de autopercepção. Tá. O que é elevar a inteligência? É racionalizar. Porque a inteligência, você não usa quando você está reagindo. Então você tem que realmente... A inteligência, ela é sofisticada. Ela está numa outra situação que não é numa reação primitiva. Ela é algo que você precisa de cognição. Você precisa de uma situação diferente do que só reagir. Ela é elaborada. Então, você tem que pegar a sua capacidade de pensar sobre solução, que é a inteligência, porque a inteligência é uma habilidade de resolução de problema. Quanto mais problema você resolve, mais inteligente você fica. Eu não estou falando de coeficiente, de número. Estou falando de prática, habilidade. Então, quanto mais quanto mais problema você resolver, melhor você fica. Porque você vai ter uns problemas que já vão virar previsíveis. Isso é inteligência. Quando você pratica ela, você leva para um treino de autopercepção. Então, você começa a se perceber reagindo e a treinar se controlar. Então, por exemplo, pensa, uma mãe a criança chega da escola e na agenda está escrito assim, seu filho pegou R$10 da mochila do amigo. Ela recebeu essa informação. A primeira coisa que ela vai fazer é ficar assustada. É uma reação. Todos nós vamos reagir, mas a quantidade de tempo que a gente fica na emoção é escolha. Esse é o ponto. Então, assim, ela viu, ficou preocupada, ligou pro marido. Nossa, o nosso filho roubou. Ela já inferiu, ela pôs roubou. Nosso filho roubou R$10 da carteira do amiguinho. Aí, o pai, que toma um susto também, e sempre... É uma situação, uma hipótese, tá? Ele vira e fala assim, deve ter puxado seu irmão. Não, quer dizer, a gente tá falando de casal, né? Porque assim, todo mundo quer terceirizar o problema, ninguém quer assumir o risco, ninguém quer dizer o que a gente vai fazer. Total. O que a gente vai fazer? Né? Falar, puxou seu irmão. Aí ela fica brava, desliga e liga pra mãe. Liga pra mãe. Então, de um problema, ela vai gerando vários. Aí ela liga pra mãe.
Aí a mãe, você não sabe, aconteceu isso, você, mas também eu já falei, você não educa direito esse menino. Uma crítica. Então, primeiro é o irmão, agora a mãe falando isso, resumindo, ela não resolveu o problema. Então, o EITA era para esse tipo de situação. Para que ela entrasse no aplicativo, começasse, o aplicativo ia fazer, né, todas as perguntas que precisava para entender por que ela, né, primeira pergunta, o que te levou a acionar aqui? Ah, meu filho, tal, 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 tal. E aí a gente ia fazer pergunta, o que a gente estaria fazendo? Treinando a lógica do raciocínio dela, para ela sair da emoção. Cada vez que ela usasse isso, por exemplo, se ela usasse 3 vezes, o cérebro dela já aprenderia a racionalizar, em vez de ficar na reação e gerando desespero ou gerando, cascateando o problema, entendeu? Total. O que as pessoas não entendem é o seguinte: o cérebro não é um ser que te abduziu. Ele é seu. Ele é um mecanismo, ele é um órgão de resposta. Ele responde a comando. Pensa o estômago. Você tem o estímulo fome. Uhum. O estômago já está lá com ácido preparando para que quando o alimento chegar, ele não tem dente, né? Então ele vai derreter ali e tal para fazer o resto do negócio, né? Da digestão. O cérebro, ele é um órgão que ele responde às conclusões que você tem da sua vida. Tudo que você fala. Então, por exemplo, se você está muito tempo nesse lugar falando olha que mundo ingrato, olha que absurdo, olha o que fazem com o cachorro, onde já se viu, quando é que vai parar isso, lá. Ele entende que o tempo que você ficou nesse lugar, ele vai aferir percepção, porque ele entendeu o comando. O comando é, quero elementos para continuar reclamando, porque eu estou há 20 minutos fazendo isso. Ele fala, ok. Ele vai lá na sua galeria e começa, ó, tem isso aqui também, tem isso aqui também. Olha o mundo como tá, olha isso aqui, olha isso aqui. Isso é muito interessante. Uhum. Eu dou um exemplo ótimo de grávida para isso. É muito bom. A mulher quer engravidar. A mulher quer engravidar. Essa é a decisão. Então ela dá o comando pro cérebro, né? É a mente que dá o comando pro cérebro. Então ela quer engravidar. Beleza. Aí, o que acontece? Ela só começa a ver o quê? Coisas de nenê. Então ela vira pra cá, vê o quê? Um carrinho. Ela olha pra lá, vê o quê? Uma grávida. Ela olha pra lá, vê uma criança. Né? Mas quem pediu pra isso acontecer? Ela. Qual é o erro da mulher grávida nesse lugar? É a interpretação que ela faz pela insistência do que o cérebro mostra pra ela do mundo. Porque ela não É um conseguiu sinal. engravidar. Não, porque ela não Tá. conseguiu engravidar. Então ela fala, tá vendo? Ó, todo mundo engravida menos eu. Vamos mudar. Pense em carro. Você quer trocar o seu carro, você só vai achar esse carro na rua. É básico isso. Porque, como eu te disse, é muita coisa que acontece no mundo. E o nosso cérebro, ele é um processador de informação. Por isso que a gente precisa se conhecer. Porque o autoconhecimento é que vai fazer com que você entenda o seu mecanismo. Como você funciona. Quanto tempo você vai escolher ficar naquela emoção? Quanto tempo? O que você vai ganhar com isso? É pergunta. Tem que ser. Como se aproveitar desse mecanismo, sabe? Eu não sei se você entende o que eu tô querendo dizer, assim. O nosso cérebro, ele funciona de uma forma específica. Então, você trouxe aqui pra gente vários elementos, vários mecanismos dentro desse órgão. Como que a gente usa isso ao nosso favor, sabe? É assim, no sentido de, em vez de parar um pouco de ser tão escravo disso, ou às vezes tomar decisões ali que prejudiquem a gente, como é que a gente pode começar a fazer coisas com isso que sejam benéficas? Então, primeiro é ter interesse em conhecer o que já existe dentro do seu crânio. Porque ele já existe. E o interesse, eu sempre falo, a informação te liberta. Porque o interesse, ele vai te trazer informação. E a informação vai fazer com que você aplique na sua vida. Mas você pode não querer também, e tudo bem. Mas você vai ter consciência que é você que não está querendo naquele momento aplicar aquilo na sua vida. Então é isso que eu estou dizendo. Todo autoconhecimento, ele no final, ele te gera liberdade. Eu brinco, né? Todo mundo sabe, né? Só olhar minhas redes sociais, você vê. Eu sou
exatamente aquilo em qualquer lugar. Eu sou super autêntica, mas eu não construí a autenticidade porque era um objetivo. Não, a autenticidade ela foi reflexo do meu autoconhecimento que me gerou liberdade de me expressar da forma como eu quiser. Porque eu banco isso, entendeu? Se alguém vier falar alguma coisa pra mim, eu só lamento, porque a vida é minha. Mas tem uma questão principal aí que é talvez você não se importe tanto com o que os outros pensam, né? Mas é isso que a gente ganha quando a gente se conhece. Você tem que se importar com o que você pensa. A prática do você se importar com o que você pensa chama metacognição, inclusive. Tem nome, tá vendo? A metacognição é você pensar sobre os seus próprios pensamentos. Você é a pessoa mais interessante para você. Você vai viver com você o resto da vida. É bom que você se conheça, porque é divertido. Porque é interessante. Porque você escolhe o que você quer fazer com as coisas que acontecem na sua vida. Você escreve um best-seller na sua vida. Porque você vai escrever a página hoje, a página está em branco, certo? Hoje o dia está em branco. Quer dizer, em branco não, né? Que já é meio-dia. Mas assim, você está escrevendo a sua história. Você pode ser uma história mais do mesmo. Pode ser uma história tranquila, básica. Pode ser inovadora, arrojada. Eu tava te falando antes, né? Quando eu peguei e fui convidada para ir lá tirar racha, é feio falar, né? Era uma arrancada, gente, oficial, não é tirar racha. E eu nunca tinha mexido no mecanismo lá do carro, né? Que é o launch control, que faz tracionar as 4 rodas de uma vez. Eu acho que é isso, tá? Me ensinaram 5 minutos antes e eu fui e foi maravilhoso. Cara, isso pros outros eu não sei, mas pra mim foi uma situação assim que eu falei, cara, a gente pode qualquer coisa que a gente queira, desde que a gente se responsabilize. Não é? Acho que sim. Acho foi péssimo. Vamos de novo. Não é? Tá na dúvida, tá vendo? Qual é a dúvida? Porque Porque quando você fala assim, ó, de mecanismo, possibilidades. Mas assim, todas as possibilidades. Então, por exemplo, vamos falar que a gente quer ser mais racional. é só gerar dúvida. Certo. É uma pergunta. Mas se você tem alguns aspectos fisiológicos seus que estão fora de... Estão desregulados. Ali, por Exemplo, exemplo. gases, não entendi. Então você dormiu mal, por exemplo. Ah, tá. Pode ser, você tá com diarreia, por exemplo. É. Você já começa a... Essa racionalidade já não existe tanto mais, sabe? Você já não tem mais tantas opções de controle, assim, Não, talvez. não. Isso é racionalizar. Você entende o que está acontecendo. A reatividade é algo automático. Pega um gato, acua ele no canto, você vê, ele vai tentar fugir. Mas se ele não conseguir, ele vai te arranhar. Ele vai para cima de você. Porque é luta ou fuga. Isso é um sistema nervoso autônomo. Simpático e parasimpático. Que todos nós temos. A racionalidade, na hora que você narra que você está indisposto, com diarreia, passando mal, você tá entendendo o que está acontecendo e que não é que você vai conversar com o seu cocô para ele parar de sair. Você vai entender que é um processo do seu corpo para eliminar algo que está errado ali. Mas isso é racionalizar, é entender. E se demorar muito para passar, você vai procurar um médico para entender mesmo o que está acontecendo. Por que desarranjou desse jeito? O que é isso? É uma virose? É alguma, sei lá. Você entendeu? Uma intoxicação. Então, racionalizar é buscar a razão das coisas. Isso é ótimo. É maravilhoso, gente. É isso que a gente tem que praticar, porque aí o povo dá sossego para os outros. Então, assim, apesar da gente falar mal da previsibilidade, é boa. É maravilhosa. Tem um negócio que eu falo para todo mundo. E eu sou a rainha disso, gente. Eu sempre falo da homeostase. Sabe o que é isso? Mais ou menos, me explique. A homeostase, ela é a força que regula
rotina. Então, ela está dentro de uma previsibilidade. Ela só é uma força que regula a rotina. O que ela está fazendo? Ela está olhando de hoje para trás. Então, quando você quer uma coisa nova, ela vai te confundir para você não fazer. Por quê? Porque o novo é o desconhecido. Lembra com 5 anos? O novo é o desconhecido, é o que dá medo. É o que não aconteceu. E a referência homeostática é de hoje para trás. Então, ela vai usar todo tipo de resistência para você não executar o que você quer. Olha que bizarro. E aí as pessoas, quando elas decidem deixar para lá o que elas se comprometeram a fazer, a homeostase fica mais forte. O que ela usa? O argumento do seu pensamento contra você. Então, por exemplo, eu quero fazer exercício físico. Sei lá, olhei no espelho, tô fora do peso, quero fazer alguma coisa com isso. Beleza. Aí eu tô pensando. Enquanto eu tô pensando, não existe homeostase. A hora que eu começar a me comportar, o meu pensamento vai começar a me questionar. Não, mas justo hoje nós vamos andar de bicicleta? Pra quê? Nossa, faz 100 anos que você não anda de bicicleta, vai que cai. E outra, tá garoando. Ela vai usando argumento de resistência à mudança, e aí eu falo, é verdade, tem razão. Pronto. Ela tá cada vez mais forte e eu cada vez menos interessada em fazer a coisa acontecer. É assim que funciona, tudo. Então, a gente tem que agarrar o ódio ou o querer e fazer acontecer, sabendo que vai ter dentro da sua mente um diálogo interno tentando te convencer a não ir para o novo. Mas, em compensação, depois, ela vai ser sua melhor amiga. Ela que mantém aprendizado, inclusive. Verdade. Entendeu? Ela num momento ali pode dificultar você entrar num novo hábito, por exemplo, ou Sim. estudar algo novo, sei lá. Mas depois ela que mantém aquilo. Agora, imagina o poder que você tem a minha homeostase é de horas. Como assim? Uai, eu quero uma coisa, eu vou e faço acontecer. O argumento vem, eu cago. Eu só vou. Falei, vou, quero, vou. E você atribui isso a quê? Por que você é assim e outras pessoas não? Pelo conhecimento. Por saber que isso é só um mecanismo. Exato. Por saber que esses pensamentos não são você. Exato. O meu pensamento, ele é meu quando eu não tô me comportando. Eu tô só decidindo o que eu vou fazer. Eu constatei um problema, comecei a pensar sobre a solução e criei uma estratégia como eu vou resolver esse problema. Quando eu começar a me comportar, vai vir outro pensamento para tentar me segurar e não fazer. Eu já sei que não sou eu, que é uma resistência homeostática. Aí eu agarro o ódio, falo cala a boca e vou. Conforme eu vou me comportando, o comportamento é mais forte do que o pensamento. Porque agora eu vou estar executando, né? Aí eu vou criar um novo hábito. Que é uma coisa absurda, porque naquele livro não se fala disso. Eu acho um absurdo. Qual livro? Poder do Hábito? É, um absurdo. Esse livro é ruim, não sei por Não, ele é ruim. Aliás, eu vou te dizer, tá difícil, hein? Tá difícil. Vai ter o meu, vai ser maravilhoso. Como eu te falei, as pessoas falam só de um pedacinho de cada coisa, gente. Cara, não tem que ter livro para vender livro. É igual que eu falo, né? Eu sou polêmica às vezes, né? Muito se fala, pouco se mostra como resultado. A maioria das pessoas querem, o que elas ganham são coisas para elas. Então, por exemplo, vamos supor que eu tivesse ganhado dinheiro vendendo curso. Nada contra, mas só para entender. Quando eu comecei a olhar essas pessoas que fazem isso, eu olhei os conteúdos, né? Mano do céu, é de uma pobreza. Só que como ninguém sabe o que é bom, compra. Com interesse genuíno de achar que aquilo vai fazer bem. Mas não faz, porque não tem nada ali. Faz bem para a pessoa que está vendendo, né? Porque a pessoa, ela ganhou dinheiro vendendo o curso e ela continua vendendo o curso porque as pessoas continuam comprando o curso. E tudo bem, não é nada contra o curso.
Mas cadê o Curso de resultado? como vender curso. Exato, e cadê o resultado? É isso que eu falo. Cadê? Como que. Por que as pessoas que compraram o curso não tiveram resultado? Por que elas não vêm dizer que não tem resultado? Ou vem sei lá, abafa, sei lá, não sei. Porque pra mim, eu olho aquilo e falo, gente, quando eu entrei na internet, que foi por acaso, né? Por causa do EITA, que foi uma pegadinha a minha cliente que financiou o EITA, né? E só que ela não tinha me dito que eu ia ter que ir na internet provar autoridade, sei lá como é que fala isso. E aí, a hora que ela falou que eu tinha que ir, eu falei, não acredito. Eu tinha um discurso tão lindo dizendo que eu nunca ia estar nesse lugar, porque a gente fica meio refém, né? Por que Nesse você lugar. nunca queria estar nesse lugar? Porque você fica refém, eu vejo a minha dificuldade, eu tenho um monte de coisa. A gente tem 24 horas no dia, certo? Certo. Se eu tiver que fazer tudo que mandam, Entendo. é muita coisa, é muita coisa. Tem que fazer não sei quantos stories, não tem quanto, não sei o que, isso que é meio fácil não fazer, né? Porque não é uma questão de. Eu adoro distribuir conhecimento e informação, porque eu entendo que eu não posso morrer com isso. Tudo que eu aprendi, a forma como eu construí meu conhecimento, isso o mundo tem que saber. Tem mesmo que saber, porque senão seria muito egoísta da minha parte guardar só para mim ou para os meus clientes que podem me pagar. E o resto? Né? Então, senão eu estaria fazendo igual o povo do curso, né? Eu estaria ganhando dinheiro só para mim com o conhecimento, não deixando ninguém saber o meu conhecimento. Tá errado também. Então, é muito complicado que você fica tendo. Eu vou até fazer uma comparação engraçada. Mulher é um pouco mais, sei lá, pelo menos na minha época, mulheres eram mais vaidosas que os homens. E eu não sou, né? Mas assim, aí a pessoa falava assim pra mim, você tem que passar um creme na olheira. Depois você passa um creme no rosto, não é o da olheira. Depois você passa o protetor do lábio, porque é coisa diferente. Depois você passa no pescoço. Depois você tem um outro creme que você passa na mão. E não esquece de passar o protetor solar. Eu falo, cara, que horas que eu vou sair de casa? Não, porque não. Que porra é essa? Então é um pouco isso. Que horas que eu vou viver? É meio difícil conciliar tudo, né? E fazer a coisa funcionar. Claro que Concordo. precisa ter a vontade, como eu te falei. Então, a minha homeostase nesse lugar, ela ganha fácil. É o único lugar que eu deixo ela ganhar. Até eu agarrar ódio, né? Então, por enquanto, ainda não agarrei. Você acha, em algum nível, prejudicial a internet ou a tecnologia? Ou para quem tá crescendo nisso, quem nasceu nessa nova era? O que você diria? Eu acho que é uma evolução, como tudo. E não tem como parar, que bom. E eu acho que, como tudo, a pessoa tem que ser responsável por equilíbrio. Tudo, né? Vai beber demais pra ver o que acontece, vai comer demais, vai consumir, vai assistir série. Você tem que entender onde você se perde nesses lugares e tentar se equilibrar. Não dá pra culpar nada fora. A decisão é minha. É igual comer chocolate. Chocolate voa e entra na sua boca? Não. Né? Você compra, deixa lá no armário. Aí você fala, nossa, uma vontade de comer chocolate. Se não tivesse lá, você não iria comprar. Então a gente tem livre-arbítrio. É lógico. É a gente que escreve a nossa história e decide. Por isso que não dá pra ficar terceirizando, falando que o problema é do mundo, o problema é a internet, o problema... Não. Tem alguns neurocientistas que discordam de você. Que vem aqui então, porque eu só adoro um que uma pessoa. Já, que a gente não tem livre-arbítrio. De que tudo são respostas ao ambiente. Então. Você discorda muito disso, pouco ou médio? Cara, eu acho que as pessoas leem artigos e faz igual papagaio. Papagaio fala, não sei se vocês sabem, mas ele é um bicho, né? Tipo assim, ele reproduz. Reproduzir conteúdo científico, qualquer um decora e fala. Mas Prova. tem um valor nisso, né? Não, sempre tem. Tipo, a informação científica vale mais do que uma... Não é sobre isso, não. Eu tô dizendo o seguinte, não é sobre os conteúdos publicados, é sobre falar. Seja mais específico. Como que o ambiente, ele vai te ditar uma resposta comportamental? Só se você for uma pessoa que não está treinando sua autopercepção.
e não tá tomando suas próprias decisões diante do que você planejou fazer na vida. Para mim, não faz o menor sentido, porque aí são pessoas influenciáveis. A gente pode ser influenciável, não tem problema. Mas achar que uma única coisa define uma resposta, não. O livre-arbítrio ele é escolha. Eu posso escolher o que eu quiser fazer da minha vida. Eu posso casar, separar, eu posso fazer o que eu quiser. Mas aí por que é difícil alguém manter a dieta, por exemplo? A pessoa quer. Não, ela não quer. Esse é o lance. É igual parar de fumar. Uma vez eu atendi um cara que ele disse pra mim assim, quero parar de fumar. Eu falei, não, então vamos começar do começo. Vamos pôr a meta diferente. Vamos falar que você quer ter mais saúde? Porque você não quer parar de fumar. Você tá falando que você quer, mas não quer. Ninguém quer fazer dieta, Anjo. Se a pessoa quisesse fazer dieta, isso não seria um problema. É só eu comer menos. Então não é assim. A pessoa não. Você percebe? Não dá pra ficar terceirizando as coisas. Porque, veja, se eu falar que é o ambiente que dita a minha resposta, acabou o mundo, né, gente? Tipo, agora vai todo mundo justificar que é isso. Não pode ser assim. A gente é autorresponsável. A gente tem autonomia. Eu tenho que praticar autorresponsabilidade. Por isso que autoconhecimento, o nome já diz, é você se conhecer para você tomar as melhores ações diante do que você quer na sua vida. Porque toda ação vai ter uma consequência. Toda escolha gera perda. Essas frases de efeito. Mas a verdade é que a pessoa não está conseguindo fazer dieta porque ela, no fundo, ela não quer. Quem que quer ter restrição alimentar, gente? Isso não, porque quem quer tem. Mas a pessoa, sei lá, quer emagrecer, por exemplo. Né? Ela tem esse objetivo. Ela quer isso, mas ela não consegue. Porque ela não consegue segurar, não comer o doce que aparece pra ela. Então, mas isso não existe. Não existe? Lógico que não. Ela pode estar habituada a comer o doce. O que ela vai ter que fazer? É igual droga. Ela vai ter que fazer uma abstinência daquilo na marra. Depois, adivinha? A homeostase vai habituar numa nova configuração. É simples assim. Você vai tirar o carboidrato da sua vida. Se você realmente quiser, você vai fazer. Você vai ter vontade? Vai. Só que você vai resistir. Você vai ter o diálogo interno falando, vamos comer um pãozinho? Vai. Só que você vai resistir. Você vai ter a família enchendo o saco, dizendo, come aqui, olha, acabei de fazer, tá quentinho. Fui na padaria agora, tá uma delícia. Você vai ter que falar não, obrigado, e sair correndo. Depois de um tempo, se habitua, pronto. Simples assim. Tem um problema no mundo, cara, que é terceirizar o problema, né? Este é o maior problema da humanidade. Então, eu posso pôr o problema... Então, o problema é o governo, o problema é a indústria, né? De chocolate, não devia existir. O problema é a massa, o problema... E você? Você vai escolher fazer o quê da sua vida? Eu entendo. É perigoso botar a culpa toda no ambiente por... Se isso te impedir que você mude. Então, ou tome as decisões que você quer. Cadê a autorresponsabilidade? Cadê a autonomia? Cadê o autocuidado? Você percebe? Por isso que eu falo que o grande lance é a gente se conhecer. Se você... Uma coisa, meus clientes, eu ensino eles a ver a vida com legenda. Por quê? Porque na hora que eles se conhecem, eles se tiram da história e eles veem a denúncia do outro. Com legenda. Como assim? Uai, imagina que a pessoa vem brigar comigo. Uhum. Ela tá falando uma coisa, ela veio falar, é porque você não sei o quê, não sei o quê. Eu falei assim, baseado em quê? Vou fazer uma pergunta pra gente entender sobre o que a gente tá falando. Aí ela vai falar, por que você é por causa disso, por causa disso, por causa daquilo. Cara, o problema é dela, não é meu. Eu vou virar pra ela, deixar ela espernear e depois falar assim, cara, eu só lamento, porque isso eu não vou mudar. E aí você começa a ver o outro xingar, e você vai vendo tudo que ele pensa sobre aquilo. Que vai tendo a legenda, entendeu? Ele vai dizendo, porque você, porque neném, porque neném. Você fala, ai, Deus.
Preguiça. Eu fico ali no meio termo, entre você e, e outros neurocientistas. Eu acho que o ambiente ele ocupa um papel muito maior do que a gente acha que ele ocupa, Mas eu falei isso, não sei se você lembra que eu falei que o todo é maior que as partes. sem dúvida. Sim, mas isso não impede de você ter autoconhecimento, autorresponsabilidade, autocuidado e se Eu acho que é a única gerenciar. coisa que a gente pode ter. Então, Total. então, assim, mesmo que o ambiente. Então, por exemplo, se a gente for falar sobre lei, lei é lei. Ela é mais forte do que o meu desejo. Se eu não quero usar cinto de segurança, não é o caso, gente, eu uso. Mas vamos imaginar. Eu sou da época que não se existia. Ninguém usava cinto de segurança. Inclusive, cinto de segurança era um acessório. Muito bom isso. Então, assim, a lei foi colocando as coisas e são super úteis. A gente entende hoje o que é segurança, proteção e tudo mais. Mas a resistência à mudança tinha. E como é que eles faziam a pessoa se enquadrar naquilo? Multando. Como é até hoje. Olha o rodízio. Falar nisso, que dia que é hoje? Mentira. Entendeu? Então. Punindo, né? Hã? Punindo. Então. Aí você entra na enquadra. Mas isso a gente está falando sobre o aspecto de uma ordem, né? Sistêmica. Você tem que manter a ordem onde tem muita gente. Você tem que criar uma métrica para não virar um rolo isso aqui, né? Para não virar a Idade Média. É só isso. Agora, você vai num bar. Se você não bebe, o bar vai te abduzir? Você vai passar a beber? Não, isso é uma pergunta importante, porque se o ambiente Olha, dita. então, eu acho que quando você se coloca no ambiente que tem o bar e, por exemplo, você teve um dia estressante, você dormiu mal, as chances de você tomar a bebida é muito maior. Para quem bebe, né? Porque não pode generalizar. Então, esse é o Sei. problema. Eu posso ir pro bar 450 mil vezes, eu não bebo. Vai ser muito difícil eu beber, mas muito, muito. 450 mil vezes. Acho que nem é impossível. Por quê? Porque eu não quero. Eu decidi que eu não bebo. Aí, entendo. É sobre isso. Mas aí quem tá decidindo parar de beber, por exemplo? Vai Entende o ter que eu que. quero dizer? Não, Então, tudo tipo, bem, ela mas. tá ali tentando, mas se ela se colocar na situação bar, depois de um dia estressante, as chances dela tomar são muito maiores do que se o Beleza. dia E não por que ela fosse foi? estressante. E por que ela foi pro bar? É isso que eu falo, gente. Por alguma influência do ambiente também. Não, porque ela é vulnerável e porque ela é influenciável e porque ela, inconscientemente, ela quer beber. Ela tem essa predisposição a isso. Ela quer beber. Cara, eu acho assim, quando alguém vira pra mim e fala: Nossa, hoje o dia foi tão estressante. Aí eu parei no posto pra tomar uma cerveja. Se associa a coisas. Você que está criando essa associação do seu cérebro entre o seu comportamento, a sua reação e a situação. É você. Porque isso não é para todos. A história é de cada um. Então não adianta dizer Entendo. que o ambiente vai te influenciar. Ele vai te influenciar se você deixar. Ué? Não? Eu acho que ele sempre influencia. Pode ser em níveis diferentes. Não, eu acho Mas, que tipo, a ele gente te não tem mostra. poder, eu acho, de não ser influenciado totalmente pelo ambiente. Não, ele vai te mostrar as coisas que existem. E você vai escolher o que você quer fazer com isso. Não tem jeito. Eu sei que é mais cômodo acreditar que o ambiente ele vai ditar, porque aí você tira a responsabilidade do que você precisa enfrentar. É bonito isso. Se meu Você filho falar pode isso, eu... tirar ou você muda de ambiente. Você tem esse Então, poder. então isso não é Exato. livre-arbítrio? Isso é livre-arbítrio. Então, Total. Então a gente tem poder de escolher o nosso ambiente. a Mas gente tem vai ser poder de influenciado por ele. escolher, a gente vai ser influenciado se a gente quiser. Por exemplo, pensar uma coisa aqui que... Nossa, é até difícil de pensar, porque como eu sou muito... Para mim é muito difícil falar de coisas que me influenciam, porque o que eu permito colocar na minha vida já não é influência. Para mim, assim, o mundo oferece tudo, certo? Certo.
Eu que vou escolher do mundo o que eu quero. Perfeito. Então é escolha. Escolha é livre-arbítrio. Eu escolho. O mundo oferece, como tudo. Agora, dizer que a gente vai num bar, parando, com a tomada de decisão de parar de beber, eu me levo até o bar, e lá, e eu não dormi bem, e lá eu vou estar mais predisposta a beber? Ah, com certeza, né? Porque você armou pra você mesmo, simples assim. Ué, eu me levei até o bar. Aí você vai falar, não, mas foi a empresa, né? Porque a empresa... Sabe, a gente Sim, pode arrumar total. 450 mil desculpas pra dizer que eu caí em tentação. E quem ganhou o desejo? Lembra que eu falei que o desejo sai 13 anos na frente? Ele tem um poder absurdo, por isso que a gente não pode menosprezar nada que dá prazer. Porque o desejo, ele só quer realizar. Este é o ponto. Entendeu? Entendo. Agora, dizer que não dá, né? Não consigo. Você não consegue? Não, é impossível. Qual a lógica disso? Qual a lógica? É igual água. Vou ter que beber, inclusive. Pode beber. É igual água, é igual comida. Você vai no quilo. Você tem tolerância a glúten. Você fica todo inchado, zoado, dói a cabeça. Aí você viu lá uma torta maravilhosa de farinha branca. Você não aguentou, pegou. A culpa é do estabelecimento que fez a torta, certo? Não. Então, é isso que a gente tá Mas falando aí sobre é isso. que você tá colocando culpa num lugar, sabe? Eu não diria que é culpa, mas assim, você... É difícil você segurar um impulso, sabe? Na verdade, eu diria que é quase impossível você segurar um impulso. Alguém que é viciado, por exemplo. Ah, não, mas aí a gente estabelece uma doença. Vício é doença. Aí a gente já muda de configuração. Tá. A gente tá falando de pessoas Vamos falar de que vício, então? podemos falar de vício. Aí vício tem que entrar com medicação. É? É, aí vício é vício, né? Tipo vício de cigarro, por exemplo. Então, por isso que eu te falei. Por que eu trabalhei aquela pessoa, em vez de parar de fumar, vamos ter mais saúde? Porque aí ele ia continuar fumando e ele ia começar a ter hábitos saudáveis. E aí esse hábito saudável, ele ia se sentir ridículo fumando. E automaticamente ele ia tirar o cigarro porque já não cabe mais na vida que ele construiu. É assim que funciona. Mas você nunca vai... O vício você não quer tirar, você tá viciado. Concorda? Acho que muitas pessoas querem, mas não conseguem. Isso que é o Não, vício. elas podem querer. Então, mas aí elas têm que procurar ajuda, tem que tomar, provavelmente, tem que ir no psiquiatra, tem que ver o nível de dependência, que tipo de vício. Tem uma série, aí tem que fazer uma anamnese, né? Tem uma série de coisas e classificações que tem que ser avaliado para ver que tipo de medicação, se vai tomar ou não, se vai ser só comportamental, se vai internar. Por que tem internação? Para fazer um reset, para tirar a pessoa do ambiente, porque ela não estava conseguindo, no ambiente, conseguir lidar com o vício. Aí, e eu vou te dizer mais, para mim, o vício só se instala por menosprezo das drogas. Conte-me mais. Você começa com muita tranquilidade, achando aquilo super natural, sem criar defesa nenhuma, achando que aquilo é super tranquilinho. Ah, vou cheirar uma vez por mês, recreativo. Menospreza aquele pó, menospreza a bebida, menospreza e aquilo vai entrando e vai sendo mantido por homeostase. E aí você já cria rituais que envolvem aquilo, que cria associações neuronais entre pessoas, lugares. Toda droga tem um ritual, né? Seja para preparar, seja onde você vai usar. Então, assim, aí a culpa é do ambiente? Não, né? A culpa é da arrogância humana, que menospreza as drogas. A verdade é essa. Quantas pessoas... Eu atendi uma moça semana passada que estava falando
da tia dela e do tio, que ela estava junto com eles, e ela não dirige, e eles beberam muito, e eles iam dirigir. E ela foi lá falar, nossa, mas você acha que precisa, né? Vamos pensar numa outra coisa? Não, eu tô ótima, eu fico melhor quando eu bebo, eu dirijo melhor quando eu bebo. Gente. Então, é esse tipo de coisa, você não vê a pessoa, ela acha que ela tá ótima, porque ela não quer parar de fazer o que ela tá fazendo. Então, ela fica acreditando que aquilo ainda empodera ela, e a gente sabe que não. Tem 450 mil pesquisas que mostram isso. O que o vício faz, como é que ele te rouba a sua escolha. O vício rouba a escolha. Você não tem escolha. Você já tá sob Mas essa pessoa dominância. não tem mais livre-arbítrio. Que bom, vamos eliminar ela, né? Ela vai cuidar. Ela tem que sair para se cuidar. Ela não, aí a gente já não tá falando do que a gente estava falando antes, entendeu? A gente tá falando de uma pessoa que já não tem mais escolha, porque ela foi deixando aquilo entrar na vida dela, habituando, associando e criando dependência. Dependência comportamental, dependência emocional, dependência química. Perfeito. Então, mas é esse caso sim, né? Porque, Por isso que eu acho que existem níveis, entende? Porque quando a pessoa tá viciada em uma droga pesada, por exemplo, ela tem um nível de livre-arbítrio, ou seja, quase nenhum. Uma pessoa que tá ali, que se exercita, come bem e tal, ela tem um nível muito maior. Uma pessoa que dorme mal, ela já tem um nível um pouco menor. Mas e a autorresponsabilidade, Anjo? Quando você foi lá... Por isso que eu te falo que é uma arrogância e um menosprezo. Todo mundo sabe o que álcool faz, certo? Certo? Bebida alcoólica. Sim. Todo mundo sabe. Em excesso, o que acontece? Nunca ninguém viu um bêbado? Nunca ninguém viu uma pessoa dando vexame numa festa? Nunca ninguém viu uma pessoa, começa numa balada, todo mundo lindo, depois vai derretendo? Total. Parece uns aliens. O que é aquilo? Filma e mostra pra pessoa. Primeira coisa, dá um choque de realidade nela. Fala assim, olha aqui, antes e depois. Isso aqui é você derretendo. E vê o que ela pensa sobre isso. Se isso não for suficiente pra ela tomar uma ação, então, é isso que eu tô dizendo. A pessoa escolheu ir lá beber. Então, não adianta. Ela teve um começo. A bebida não abduz também a pessoa. Tipo, não tem como. Então, em algum momento, essa pessoa menosprezou qualquer tipo de consumo. Pode ser comida também. Pode. Qualquer tipo de consumo que foi perdendo a mão no controle. Certo? Certo. Vai fazer muito sexo pra ver. Se masturba 5, 6, 8 vezes por dia. Você não vai conseguir sair de casa mais. Ou então você vai sair e vai no banheiro de todos os estabelecimentos. Porque vicia. Mas quem que começou a fazer? Quem que escolheu ficar fazendo? Quem percebeu que estava um pouquinho fora de controle, mas é tão gostosinho? Quem? A própria pessoa. Tirando raras exceções aonde os pais obrigam os filhos a beber. Que eu já vi uma cena dessa. Ai, vamos beber junto, filho? Você já tem 13 anos, já pode beber? Que é um ó. E normalmente essas pessoas fazem isso que é pra se sentir menos culpada ou menos pior, porque elas não querem parar de beber, então elas trazem os outros pro buraco.